agradeço a oportunidade de estar aqui nesta noite, a confiança, nossos pastores. Hoje é um culto de oração, meu nome é Sheila, sou pastora Sheila Ferreira. Hoje é um culto de oração, de intercessão, de prosperidade. Estamos aqui por esse motivo, para estarmos buscando a presença do Senhor. Amém? O tema da nossa mensagem de hoje é arrependimento, o início de tudo. Queria que os irmãos abrissem, por favor, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 3, versículo 8. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Amém? A palavra do Senhor diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos entender, amados, que o mesmo Evangelho que exige de nós o arrependimento é o Evangelho que produz em nós esse arrependimento. Amém? Amém? Queria que vocês guardassem isso no coração. Que o mesmo Evangelho que exige de nós o arrependimento é o único capaz de nos fazer nos arrepender. Amém? E arrependimento, o que significa isso? Ouvimos bastante nas igrejas sobre isso. E muitas das vezes não entendemos o que de fato é. É uma tristeza causada pela violação das leis divinas, pela qual o indivíduo é constrangido a voltar-se a Deus para implorar o seu imerecido favor. Porque a graça de Deus é isso, é um favor imerecido de Deus. E o arrependimento, ele vem justamente trabalhando o Evangelho dentro de nós, nos convencendo do que está errado dentro de nós. E o arrependimento também é uma decisão nossa, de mudança total de atitude e de vida, em que nós, por ação divina, somos levados a reconhecer o nosso pecado e a sentir tristeza por ele. Decidindo assim abandoná-lo, baseando nossa confiança em Deus, que é o único que tem poder para nos perdoar. Amém? Amém. O complemento desse arrependimento vem gerar o quê? A fé. E a fé é o que constitui a nossa conversão. Quando nós temos fé em Deus, nós nos convertemos ao Evangelho do Senhor, não é verdade? Nós desejamos as boas novas, que a palavra do Senhor vem para nos transformar, para conceder a cada um de nós aquilo que precisa ser mudado em nós. Arrependimento é totalmente o oposto de remorso. Arrependimento é mudança de curso. Nós estamos indo por um caminho e o Senhor entra com o seu Evangelho, com a sua palavra, e nós mudamos totalmente o caminho. Amém? Então muitos ficam imobilizados porque não levam a sério a confissão dos seus pecados. As fraquezas pessoais e das igrejas, em geral, e em seu mau testemunho, que nós ouvimos bastante, né? Os maus testemunhos, infelizmente, existem porque se esquece dessa palavrinha maravilhosa, que é o arrependimento. Entende? Então, somos chamados à confissão de pecados. O que é isso? É a gente se dobrar mesmo diante de Deus, da mensagem que a gente tem ouvido, da palavra do Senhor, do seu Evangelho, e se render a essa palavra, a confessar a Deus aquilo que está precisando ser transformado em nós, né? O Senhor, ele diz que precisamos olhar para dentro de nós, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ansiar por essa transformação, por essa mudança, por essa ação divina do Senhor na nossa vida. Amém? Devemos sondar nosso coração e observar com seriedade os nossos caminhos. Porque a gente se engana muito, né? Às vezes a gente está andando por um caminho, olha assim, eu não preciso de mudar isso aqui não, isso aqui tá bom, ou então aquilo outro, não, beleza, ninguém percebeu ainda, então posso manter esse pecado oculto. Só que esse pecado oculto está te afastando do Senhor, da comunhão que você deveria estar tendo com Ele. Mas o que é arrependimento? Muitos têm uma noção muito superficial dele. Acha apenas que é uma espécie de tristeza e um vago remorso por causa de algo que fizeram.
Já outros não, se aprofundam ali naquele assunto, acha que vai sentir ali uma semana de tristeza muito profunda e vai deixar de comer, vai deixar de correr atrás das coisas, de se dedicar a algo. E não é nada disso, irmãos. O arrependimento é o entendimento de que nós estamos infringindo as leis do Senhor, as leis divinas do Senhor. Amém? Amém. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? O arrependimento verdadeiro é acompanhado de uma mudança de atitude. Vamos falar comigo? O arrependimento verdadeiro é acompanhado de uma mudança de atitude. Amém? Uma confissão de que estávamos errados deve-se reverter o caminho do pecado e seguir uma nova vida com Deus. Ou seja, interromper esse ciclo. Nós precisamos interromper o ciclo. Se aquilo ali está nos afastando do Senhor, nós precisamos compreender que é necessário o interromper, deixar o Senhor agir na nossa vida e rejeitar definitivamente aquele assunto que está nos afastando do Senhor. Amém? É o caminho mau e ficar firme nas misericórdias do Senhor. Amém? Mesmo se cairmos em um novo pecado, devemos parar, reconsiderar, confessar novamente e mudar a direção. Lembra que arrependimento é mudança de curso, é mudança de direção? Nós precisamos mudar. Estávamos indo por um caminho de morte, achávamos que era caminho de vida, mas ali o Senhor nos convenceu através do Evangelho e ali voltamos caindo em si aquilo que o Senhor precisa para a nossa vida, para sermos fiéis a Ele. Amém? Não devemos justificar nossos erros. Arrependimento é o contrário disso. Então, quando eu chego na presença do Senhor, se eu começar a justificar o porquê que eu estou agindo errado, eu não estou arrependido, eu estou com remorso. Eu preciso me inclinar na presença do Senhor e pedir a Ele: Senhor, muda aqui dentro, muda o que está precisando ser transformado. Eu ouvi a sua palavra, aquilo lá, Senhor, a tua palavra veio de uma forma assim, como uma espada, né, dividindo a alma e o espírito. Eu preciso ser transformado por ela, Senhor, de verdade. Eu preciso andar em santidade, como nós louvamos agora o último louvor. Santifica-me, Senhor. Eu quero ser separado para Ti, para a Tua obra. Entender, Senhor, a necessidade da confissão do meu pecado, porque eu quero andar, Senhor, limpo diante da Tua presença. Amém? Aleluia. Então, arrepender-se é afirmar nossa incapacidade de ser corretos, é mostrar nossas limitações. Então, quando eu me prostro diante de Deus, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo a minha necessidade de arrependimento, pode ser algo que você pensa: mas isso aqui não é tão grande, isso aqui não faz mal, isso aqui, eu estou fazendo é por bem, não tem nada demais. Só que quando eu começo a perceber que está me afastando dos planos de Deus, que algo está fazendo com que o Senhor não fale mais comigo, o evangelho dele já não está surtindo efeito em mim, eu estou totalmente no erro, estou ali no lamaçal. Mas quando eu percebo a palavra do Senhor e começo a me incomodar, se Deus está te incomodando, isso é um bom sinal. Porque nós somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos, amém? Então o Senhor, Ele vem e transforma aquele quadro na nossa vida. Então eu preciso reconhecer diante de Deus a minha incapacidade de ser correto. Eu não tenho capacidade para isso. Se o Senhor não vir falar comigo, não vir me convencer através da sua palavra, do seu evangelho. Porque se for assim, todos nós achamos que somos perfeitos, que somos corretos. Não, eu não erro, eu sou perfeito, eu não tenho nenhuma falha. Isso é errado, né? E nós entendemos no nosso coração que somos limitados e que precisamos da transformação da palavra do Senhor em nossa vida. Amém? Amém. Devemos lembrar também que arrependimento não é esforço pessoal. Eu não vou conseguir sozinha, precisa vir de fora. E esse de fora é o Espírito Santo de Deus, que vem me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu sozinho eu não consigo olhar, eu vou olhar para dentro de mim e achar que eu estou bem. Não preciso mudar não. Mas quando eu sou confrontada com a palavra, eu falo assim: não, eu preciso de mudança. Eu preciso melhorar. Sozinho eu não vou conseguir. Eu sou limitado, Senhor.
Eu necessito da tua transformação no meu ser. Amém? Arrependemos-nos não porque somos fortes e queremos mudar, mas pela graça de Deus para contato com a salvação em Jesus. Então eu preciso entender que quando eu me arrependo, eu estou mais próximo da salvação de Cristo. Salvação em Deus. Amém? Possamos fazer uma análise sincera de nossa vida e procurar confessar a Deus o que não está certo. Isto será de grande importância e trará à nossa vida uma nova motivação e alegria. Tem pessoas que às vezes vêm para a igreja, irmãos, estão muito tristes. E aquela tristeza nunca vai embora. Alguma coisa está errada. Estão sempre insatisfeitos, estão sempre ali reclamando da vida. Ah, meu Deus, ou olhem, né? Ah, Deus, ó vida, ó azar. E não é assim, irmãos. Nós precisamos entender que a alegria do Senhor que é a nossa força. Quando nós nos colocamos na palavra, nos colocamos para ouvir a voz do Senhor e desejar essa mudança, entender que somos limitados e que precisamos da força dele em nós, nós vamos ver esse milagre acontecer, da alegria do Senhor que é a nossa força. As pessoas não vão entender, você está sempre alegre, poxa, você está duro, igual um coco, está sempre sorrindo. Não é assim? Vanessa deu um sorriso lindo ali. Mas é assim, irmãos, as pessoas não entendem porque estamos sempre sorrindo, desejando o bem para o nosso próximo, falando sempre uma palavra de ânimo, porque nós nos colocamos na nossa condição de pecador, arrependido e que necessitamos da transformação pela palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não diga apenas pequei, seja verdadeiro em sua confissão. Então, como eu falei no início, o tema da nossa mensagem, o arrependimento é o início de tudo. Então, o arrependimento é o início de tudo na vida do homem, por quê? Vamos entender isso um pouquinho mais a fundo. Vamos lá em Mateus, aí mesmo, Mateus capítulo 3, só que vamos ler a partir do versículo 1. João Batista iniciou seu ministério chamando os homens ao arrependimento. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então Deus convida através de João Batista o homem a se arrepender. O próprio Senhor Jesus começou seu ministério chamando os homens ao arrependimento. Lá em Mateus 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o Senhor já vem na sua palavra só nos bombardeando o convencimento através do Evangelho que a palavra-chave de um verdadeiro filho dele é arrependimento. Eu preciso estar sempre com o coração inclinado na palavra, no Evangelho, arrependido daquilo que eu sou, daquilo que eu era, né? E vou ali sendo modificado pela sua palavra. Jesus mandou seus discípulos pregarem aos homens o arrependimento. Um pouquinho mais à frente, Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 12. Marcos 6, 12. Amém? Amém? Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Amém? Amém? Antes de ser elevado aos céus, Cristo mandou que os seus discípulos evangelizassem o mundo pela pregação do arrependimento. Vamos lá em Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Isso é só para os irmãos entenderem, tá? A importância do arrependimento na vida do homem. É o início de tudo para nós. Lucas 24, 46 e 47. Diz assim a palavra do nosso Deus: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se
se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, nós estamos o quê? Na casa do Pai, ouvindo sobre arrependimento. Então, o Senhor, Ele vem nos tratando nessas áreas muito importantes da nossa vida. Amém? Os apóstolos pregaram arrependimento. Atos, capítulo 2. Versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja, irmãos, como é importante o arrependimento na vida do homem. O Senhor, Ele vem mostrando que através dele iniciou o ministério falando sobre arrependimento. João Batista falando sobre arrependimento. Estimulou seus apóstolos a falarem sobre arrependimento. E por aí vai. Em Atos 26, 20, vamos lá rapidinho. É bom que essa igreja frequente escola bíblica, então todo mundo abre rápido a palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Atos 26, versículo 20. Atos, capítulo 26, versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Amém? Amém. E uma outra maneira, porque é mandamento de Deus para todos os homens em todos os lugares. Aí em Atos mesmo, capítulo 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Não retarda o Senhor a sua promessa, como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor, Ele nos chama, Ele chama todos os homens, todos os povos ao arrependimento. Em primeiro lugar, a sua igreja. Nós precisamos sempre nos analisar nesse desejo de estar sempre nos arrependendo. Amém? Amém. Se não atentarmos à chamada de Deus para o arrependimento, não teremos um êxito, não teremos um bom resultado. Tá? Lá em Lucas, capítulo 13, vamos ver isso. Isso não são minhas palavras não, tá, irmãos? Isso é o Senhor que fala. Lucas, capítulo 13, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O Senhor, Ele sempre vem nos estimulando a estar diante dEle de uma forma pura, verdadeira, sincera. Segundo Pedro 2, 21, 22 diz assim: pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se do lamaçal. O que de fato importa não é saber de onde vem o mal, de onde vem o pecado, mas o que fazer diante dele. Eu vim aqui para contar uma boa notícia para a gente, tá? Jesus tem um plano perfeito, amém? Amém. A salvação para toda a humanidade. Eu e você somos embaixadores de Cristo. Não só na igreja falando para aqueles que entram, pessoas novas, não. Nós somos pessoas que podemos levar esse evangelho lá fora. Amém. Nós temos tido aí, assim, algumas experiências no Sopão.
né? O pastor Joaquim está aqui para confirmar, tremendas, irmãos. Pessoas lá fora com o coração endurecido, mas sabe por quê? Porque não entra o arrependimento em seus corações, são muito certos de si, não são capazes de olhar para dentro de si e falar: eu preciso me humilhar, eu preciso olhar para dentro de mim e ver que preciso de um Deus que transforma o coração, não só por causa do Senhor, mas porque a pessoa olha para dentro dela e fala: não, eu estou certo, eu não preciso ir lá pedir perdão para fulano, eu não preciso ir lá pedir desculpa para ciclano, não, que isso, eu estou certo, eu prefiro morar na rua do que ir lá pedir desculpa, ir lá pedir, reconhecer a minha falha. Infelizmente, irmão, é assim que acontece. E às vezes a gente não está na rua, mas às vezes a gente está tão duro dentro de nós, na nossa certeza daquilo que eu estou fazendo é correto, que a gente não se rende à voz do Senhor no nosso ouvido. Amém? Antes de ser, queridos, Jesus tem um plano perfeito, como eu falei, a salvação para toda a humanidade. Ele apresenta uma oportunidade para todos nós, pessoas pecadoras, que tanto sofrem, como também a gente faz sofrer outros, tá, irmãos? A gente tanto sofre porque não se dobra a voz de Deus, como a gente faz outras pessoas sofrerem. Ninguém é bonzinho não, tá? Nós só somos bons porque Deus está conosco. Essa é a oportunidade, e essa oportunidade ela se chama arrependimento. Amém? Quando temos um encontro pessoal com Jesus, Ele nos conduz ao arrependimento e ao novo nascimento. Ele venceu o poder do mal para que eu e você possamos viver fazendo bem. Amém? Então vamos falar comigo? Ele venceu o poder do mal para que eu e você possamos viver fazendo bem. Amém? Como identificar o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento, queridos, ele exige mudança de pensamento. Eu estava com o meu pensamento cativo em algo, o Senhor entrou com o seu evangelho e me libertou. E me fez o quê? Me arrepender daquele mal, me arrepender daquele pecado. Né? Vamos rapidinho lá na parábola dos dois irmãos, Mateus 21. Muitos conhecem essa parábola, nós vamos relembrar. Mateus capítulo 21. A partir do versículo 28. Mateus 21, versículo 28. Amém? Amém. Amém. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem ao reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Amém? Na parábola desses 2 irmãos, um respondeu sim, porém ele não foi. O outro respondeu, disse que ia, mas não foi. O outro respondeu: não quero, mas depois ele foi. Porque João veio para contar para a gente esse caminho de justiça. E o Senhor veio e nos fez entender através dessa parábola uma coisa muito importante. O arrepender-se, usado aqui neste lugar, significa, na língua original, o mudar de pensamento a respeito de alguma coisa. Então, quando a palavra do Senhor aqui veio para ele, ele falou: não, eu não quero ir. Mas ali a palavra veio e falou: não, eu preciso obedecer, eu vou fazer. Porque é melhor obedecer do que sacrificar, irmãos. Quando nós obedecemos, o Senhor nos honra.
Quando nós nos sujeitamos, o Senhor nos honra. Quando nós entendemos que há algo acima de nós, nós nos sujeitamos. Amém? Então nós precisamos entender isso. E aqui esse filho, ele entendeu que precisava se sujeitar àquela ordem do seu Senhor, do seu pai. Amém? Antes de sermos salvos, achávamos que nossa vida era satisfatória. Mas à medida que lemos a palavra, aprendemos que não é bem assim. Queria que vocês abrissem lá em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos confrontados a mudar de opinião a respeito de nós mesmos, examinarmos a nós mesmos e reconhecermos que não éramos tão bons como pensávamos. Com a palavra, olhamos para nós mesmos com os olhos de Deus e vemos que somos pecadores condenados. Então, quando vem a palavra, olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, eu preciso de Ti. Tem um louvor do Diante do Trono que fala justamente essa frase: preciso de Ti. Aí na ministração a Ana Paula fala assim: não são de carros, nem de mansões, muito dinheiro, fama não é nada disso que eu preciso. Tanto vazio e solidão tenho vivido. Por quê? Distante de Ti. Para que tanta mentira e falsidade, máscaras no meu rosto me fazem morrer? Por dentro sou um vazio, fedendo como um sepulcro caiado. Vocês entendem isso, irmãos? Vem inundar o meu interior. O que ela clama? Arrancai a sujeira, o vazio, Senhor, preencha minha vida. Preciso de Ti. Nós precisamos reconhecer a necessidade de Deus. Eu preciso olhar para dentro de mim e reconhecer a necessidade de Deus. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós ficamos vazios quando estamos sem o Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nos arrependemos, enxergamos isso, irmãos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há nenhum sequer. Sempre fazemos esperando algo. Se não for pelo Senhor, nós não somos capazes. Amém? Mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho por nós. Louvado seja Deus. Amém? Vamos abrir em Ezequiel, por favor. Ezequiel, capítulo 33. Glória a Deus. Ezequiel 33, versículo 11. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Disse-lhe: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Dura essa palavra, né? Convertei-vos. Ele fala 2 vezes. A gente está tão surdo às vezes que a gente precisa ouvir mais de uma vez. Nós precisamos, irmãos, a cada dia olhar para dentro de nós. Amém? Lucas 15. Não precisa ir lá agora não, depois a gente vai ter que ir lá mesmo. Lucas 15 fala sobre a parábola do filho pródigo. Se você quiser abrir e deixar aberto, a gente vai voltar lá. Diz assim: então
caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Lá no 17, no 15, 17. Lá no 18 ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Esse jovem, irmãos, ele teve uma mudança de pensamento. Ele olhou para dentro dele e falou: eu me arrependo pela escolha que eu fiz. Foi uma má escolha. E ele não só mudou o pensamento, irmãos, como aí no segundo, arrependimento exige mudança de sentimento. Ele não só mudou o pensamento, como ele mudou a atitude. A gente vai falar sobre isso mais tarde. E a segunda coisa que o arrependimento, que é o início de tudo, exige de nós é a mudança do sentimento. Está lá em 2 Coríntios, por favor. 2ª Epístola aos Coríntios, capítulo 7. Glória a Deus. Está difícil de dar uma glória a Deus? 2 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9. 7, 9. Diz assim a palavra do Senhor: Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Então, quando nós somos entristecidos através do reconhecimento da palavra em nossa vida, a tristeza pode vir, mas ela vai vir e vai passar, porque vai vir a alegria do Senhor. Mas quando a gente só tem remorso, a gente fica triste com aquela notícia, mas o nosso coração não quer mudar. Eu quero continuar agarrado com aquele pecado. Isso aí não é legal. Isso aí vai dar em caminho de morte. Então, o Senhor, atitudes levianas para com o pecado sempre produzem conversões superficiais. É aquela história, pessoas que vêm para a igreja, ouvem o evangelho, chora, mas não muda. Ouve gabinetes e gabinetes e gabinetes, mas não muda. É leviano, a pessoa está sendo mentirosa com ela mesma, porque não há a conversão verdadeira. Quem não compreende quão negro e horrível é o pecado e que é uma ofensa contra o Deus justo e santo, sentirá pouca necessidade de uma mudança de coração. Mas quando o homem encara o seu pecado à luz da perfeita justiça e santidade de Cristo, então compreende a sua verdadeira condição. Essa compreensão do pecado e da completa ausência de merecimento faz com que o homem odeie o pecado que tanto o condenou. Nós nos sentimos enojados, irmãos, quando a gente entende lá na nossa alma que aquilo entristecia ao Senhor. A gente olha para trás e fala: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a nem lembrar mais disso, nem pensar nesse assunto, porque eu me sinto enojado de tanto ter te entristecido com esse assunto. Não é verdade? Aleluia. No caso aí do fariseu e do publicano, vamos lá rapidinho, Lucas 18, mostram duas realidades para nós, né? Muitos conhecem essa passagem. Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 9 em diante. Gosto muito dessa passagem bíblica, mostra a realidade da nossa vida. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Ó, sou cheio de mim, cheio da verdade. Sem mim, nada podeis fazer. Ó, tem pessoas que são assim, gente. A arrogância anda à frente, a precede. Não é verdade? E diz aqui, ó, confiavam em si mesmo, porque se consideravam justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma:
Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ou seja, ele foi para a igreja para olhar a vida do irmão, né? Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Por isso, o Senhor olha para nós, quando entra o Evangelho, Ele acredita que vamos tomar posturas a favor da sua palavra. As nossas escolhas precisam ser em favor da palavra. Amém? Aqui ele fala, né? O do fariseu estava tão... Mostram duas realidades. O fariseu estava tão bem escondido atrás da sua justiça própria, né? Mas o pecado do publicano, patente a si mesmo e a Deus, parecia tão negro e grande que ele batia no peito, indicando tristeza de coração por ter pecado contra um Deus santo e justo. Então, quando a gente peca, quando há algo que veio afrontar a santidade de Deus, fica no caso aqui como ele, como publicano, entristecido. Você não consegue nem olhar para a santidade do Senhor, olhar para o Senhor. Senhor, olha para mim com teu olhar de misericórdia, porque eu não sou digno. Nós não somos dignos, irmãos. Amém? Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, por favor. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. O sentimento da tristeza, segundo Deus, levará o homem a uma mudança de pensamento, um desvio do pecado. Porém, nem toda tristeza é tristeza segundo Deus. Entende aí? Tristeza segundo Deus é compreender que quando pecamos, quebramos os mandamentos de Deus e pecamos contra Ele. Davi pecou contra Deus lá em 2 Samuel, capítulo 11, o pecado de adultério lá com Batseba, né? Todos conhecem essa história. Mas arrependeu-se em lágrimas, de coração bem triste. Gente, estava relendo esse capítulo de Samuel. Irmãos, o homem manda chamar o marido da mulher. O homem não vai, presta atenção, o homem não vai obedecer o que o rei falou. Fica na porta lá, não se sente digno de descansar, porque ele vê os outros, os amigos dele, do exército lá, pelejando. E ele senta ali na porta, descansa ali na porta. Davi fica ali matutando por que o homem não foi para casa. E matutou, até que intentou o mal contra o marido da mulher. Manda matar, bota ele à frente, mata. Olha só, arquitetou todo um plano. Detalhes, com detalhes, riquezas de detalhes. Quantas vezes arquitetamos um plano, orquestramos um plano, riquezas de detalhes, só para não fazer o que é certo. E o Senhor vem e nos confronta. Quando há o confronto, Natan falando ali para ele, o profeta Natan: és tu, ó rei. Ai, salvou, como diz a pastora Luiz, né? A pastora Luísa está ali, representando o marido ali, Patrícia. Entende, irmão? Salvou. Porque o profeta Natan olha para ele: és tu, ó rei. Só que o mais lindo de Davi é o reconhecimento na hora. Lá ele escreveu o Salmo 51. Vamos lá rapidinho. Salmo 51. Um dos salmos mais lindos.
Esse salmo é conhecido como o Salmo do Arrependimento. Olha que coisa linda. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Davi conhecia o Deus que ele servia. Coisa linda, gente. Ele sabia que Deus iria se compadecer dele. Olha a perfeição das palavras de Davi. Lava-me completamente da minha iniquidade. Por que é iniquidade? Porque ele premeditou o seu pecado. Ele arquitetou harmoniosamente aquilo ali. E purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado estão sempre diante de mim. Então ele batia no peito e dizia, eu reconheço. Quando eu olho para Deus e falo, eu reconheço que estão diante de mim, Senhor. O que ele fala aqui, ó? Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então ele sabia que Deus, quando batesse o martelo, Deus era justo, Deus era santo. Ele fala aqui, ó, o teu julgamento vai ser puro, porque eu pequei, o meu pecado está diante de mim. Mas o que é mais interessante de Davi aqui, ele pede, né? Compadece-te de mim, ó Deus. Ele conhecia o Deus dele. Assim nós precisamos conhecer o nosso. Amém? Amém. Já Saul foi diferente, irmãos. Saul também pecou contra Deus e disse, lá no 1 Samuel, vamos lá rapidinho, capítulo 15, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primeiro livro de Samuel 15, versículo 24. Essa mensagem, irmãos, né, é o tipo de mensagem que não é muito falada nas igrejas. É falada, mas não falada assim como um estudo pra gente. Porque não dá ibope. As igrejas precisam estar pregando isso sempre. Arrependimento, porque estamos vivendo tempos difíceis. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, amém? Amém. Primeiro livro de Samuel 15, 24, diz assim, então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temia quem? O povo, e dei ouvidos à sua voz. Ele considerou o seu pecado de pouca importância e quis escondê-lo do povo para continuar como rei, como se nada tivesse acontecido. Lá no 30, ele fala assim, ó, versículo 30. Então disse Saul, pequei, honra-me. Olha, que cara de pau, né? Honra-me. Porém agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. O arrependimento verdadeiro consiste em nos sentirmos tão tristes por causa do pecado que resolvemos abandoná-lo e volvermos para Deus, que é o único capaz de nos dar forças para viver para Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? É para Ele. Tudo é para Ele. Ele é o único capaz de nos fortalecer para vivermos para Ele, em santidade, como foi louvado. Santifica, Senhor. Sem santificação eu jamais verei a Ti. O louvor fala, e eu quero te ver. Quem quer ver o Senhor? Eu quero ver o Senhor. Amém? A terceira forma do arrependimento, que é o início de tudo, exige mudança de propósito. Irmãos, o tempo está passando muito rápido. Eu estou olhando ali, eu comecei, era 8h03, já são 8h47. Não estou acreditando nisso, não.
Arrependimento exige mudança de propósito. Não se pode separar confissão de pecado, abandono de pecado e conversão a Deus. Confissão de pecado, eu abandono o pecado e eu vou o quê? Me converter ao Senhor. Quando eu confesso o meu pecado, quando eu entendo, ouvi o Evangelho, confesso o meu pecado, eu vou fazer o quê? Abandoná-lo. Quando eu abandono, eu me converto. Amém? Quando eu abandono o pecado, eu me converto. Eu me converto o quê? A palavra, a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Isso é o que? É mudança. É mudança de propósito na minha vida. São extremamente necessários para a mudança na nossa vida. O exemplo aí que a gente estava falando, que eu pedi para vocês deixarem aberto, Lucas 15. Vamos voltar lá, por favor. Lucas 15, do 18 e 20 ao 20. Amém? O filho pródigo disse: levantar-me-ei. Lucas 15, versículo 18. Diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Interessante, irmãos, que o filho pródigo disse: levantar-me-ei, e levantando-se, ele foi. Ele foi. Ele não somente pensou nos seus caminhos errados, mas sentiu tristeza por causa deles e dirigiu-se para onde? Para a casa do pai. Tremendo isso, irmãos. Ele tomou uma atitude. Porque, assim, o inimigo, ele sugere o tempo inteiro que você não busque a casa do pai. Quando você está errado. Quando você olha para dentro de si e vê: estou errado, estou em pecado. Estou precisando de transformação. Preciso mudar esse meu pensamento. Preciso mudar essa minha atitude. Eu preciso mudar esse propósito. Mas onde que você vai conseguir tudo isso? Na casa do Pai. Olha que tremendo isso. O arrependimento, pois, não é ter o coração apenas quebrantado por causa do pecado cometido, mas o coração também resolvido. Eu preciso ter um firme propósito. Eu preciso estar resolvido a ir para a casa do Pai. Porque é lá que eu vou buscar a cura, o refrigério, o arrependimento vai vir por causa do Evangelho. E eu vou ter fé suficiente para honrar a Deus com as minhas escolhas. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Eu preciso estar resolvido a deixar o pecado. Gente, atitude, mudança de propósito. A atitude é tudo na vida do cristão, é tudo na nossa vida. Às vezes deixamos nos prostrar diante daquela situação que vem, nos confronta, e você sabe que está errado, mas você permanece no erro. Não, eu estou certo, e Deus está falando, está gritando dentro de você, e você não está resolvida a deixar o pecado. Está tão gostoso, está tão quentinho lá, tão confortável. E Deus quer que você largue. Isso somente através do arrependimento. Amém? Se antes o nosso propósito era esconder os nossos pecados daqueles que nos cercavam, e se possível de Deus também, agora o nosso desejo é confessar a Deus, porque ouvimos a sua voz. Porque sabemos que não podemos nos esconder de Deus. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O Senhor contempla, irmãos. De onde eu vou me esconder da tua face? Se subo aos céus, tu estás. Se desço, faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também tu estarás. É assim? Vai se esconder de Deus como? Se rende, se resolva. Faça a vontade de Deus. Amém? O publicano, estando em pé longe, não ousava nem
ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Amém? Possamos olhar sempre: Senhor, se propício a mim, pecadora. Estou ouvindo o teu evangelho, eu preciso me arrepender, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso, Senhor, fazer o que o Senhor está me mandando fazer. Tem esse louvor que todo mundo ama, né? Se eu me humilhar, todo mundo canta, né? Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. O que está te custando largar esse pecado? Tem misericórdia de nós, Senhor. O que está custando largar isso? Os seus achismos, aquilo que você olha para dentro de si e fala: não, eu estou completamente certo. Estou completamente certa. Sou dona da razão nesse assunto. Domino. Tem até um estudo no Casados para Sempre que fala que é o especialista. Às vezes eu sou especialista, mas que isso? Errado de maneira nenhuma. Eu sou perfeito nesse assunto. Será mesmo? Deus nos confronta e fala assim: será, filho? Tu é perito nesse assunto? Ou será que está precisando descer, me humilhar, sacrificar aquilo que me custar? Não é verdade? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Abandonar o pecado significa deixá-lo para nunca mais voltar. É aquilo que eu falei no início. Nós nos sentimos enojados. Não queremos mais voltar naquela situação. A gente se sente agradecido a Deus por um dia ter nos alcançado. Amém? Entendemos a necessidade de obter o auxílio fora de nós mesmos, ou seja, a dependência total, inteira da misericórdia e graça de Deus. Devemos pedir a Ele que efetue em nossos corações aquilo que não podemos fazer sozinhos. Não posso fazer sozinho, Senhor. Davi olhou para ele e falou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Senhor procura os fiéis da terra. Será que Ele tem encontrado nossa vida? Como buscando esse coração puro, ansiando por esse coração puro? Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender, como eu falei lá no início, que o mesmo evangelho que exige de nós o arrependimento é o mesmo que vai produzir esse arrependimento em nós. Ou seja, não é qualquer mensagem que produza o arrependimento, é a pregação do evangelho de Deus, que Ele usa como seu instrumento para nos chamar ao arrependimento. Amém. E que deve ser pregada no poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Queria que você abrisse por último nosso versículo, o último versículo da noite. Nós precisamos orar, que a hora está voando. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Aleluia. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém. O Senhor nos atraiu através do seu evangelho. A palavra do Senhor diz: com amor eterno eu te amei e com benignidade o Senhor me atraiu. Eu e você estamos aqui porque fomos atraídos por esse evangelho. Amém. O Senhor abriu os olhos do nosso coração, descortinou, e hoje eu e você estamos aqui para servi-lo, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? E que Ele possa contar comigo e com você. Ele possa olhar para a nossa vida e falar: olha, eu posso contar contigo, filho.
Eu posso contar que você vai estar sempre buscando se purificar, se santificar, se separar, reconhecendo que sem mim você não pode nada. Essa necessidade que você tem de mim. E eu vou te fortalecer para que você seja um gigante nessa terra. Pisando na cabeça da serpente. Pisando na cabeça de Satanás. Amém? Que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.